Olha só esse, eu gosto muito desse fundo que tá aí. Eu gosto muito do Mapamundi, né? Ainda quero um dia ter um Mapamundi daqueles bonitos, né? Que roda, que brilha. E esse aí com uma visão noturna, né? Claramente que não dá pra ver tudo isso noturno ao mesmo tempo, mas mostrando aí os picos das maiores cidades, né? Mostrando que tem gente ali. E eu lembro quando eu andava por cima da Ilha do Marajó, e eu, seja de noite ou de dia, eu via pequenas casinhas ali embaixo, né? E eu ficava imaginando, será que Jesus já chegou naquele lugar ali? Né? Será que Jesus, alguém já andou de reminho e chegou até ali, né, para falar de Jesus? E ao olhar para toda a terra também a gente pensando, né, onde o nome de Jesus já chegou. Esse nosso curso, né, de treinamento de líderes cristãos, líderes que seguem Jesus, e essa é a nossa maior missão, né? E hoje a gente vai falar sobre liderança e a grande comissão. E nós temos tudo a ver com isso. Se você é líder, seja de célula, você é líder de qualquer coisa, até mesmo se você não é líder, né, de alguma coisa específica, né, como algo na igreja, grupo de mulheres, pastor, né, o que seja, mas a grande comissão é um chamado que a gente vai ver hoje, né? O que é a grande comissão? Talvez você já ouviu muita pregação sobre isso, mas queria que hoje a gente conversasse junto, tá bom? Então, à medida que a gente for lendo aqui, eu quero que você participe também, tá bom? Então, liderança é a grande comissão. E aí fica alguns textos. Hoje a gente vai começar com alguns textos bíblicos. Eu queria convidar você para ler esses textos e pensar o que esse texto nos ensina, tá bom? Vamos ler juntos? E aí você vai pensar o que esse texto está nos ensinando. Mateus 28, que é o finalzinho de Mateus, versículo 18 a 20. Quem poderia ler para nós, por favor, esse versículo? Mateus 28, versículo 18 a 20. E Rafa, só para avisar que aqui está tendo queda de energias, por um acaso eu saí é porque caiu, Tranquilo, Cass, tranquilo, tá bom. Deus abençoe que dê para ficar aí, mas não fique tranquila, fique em paz. Mateus 28, 18 a 20. Quem pode ler para nós, por favor? Eu leio. Tá bom, obrigado, Lu. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Vamos lá, quem foi que falou isso? Jesus. Jesus falou. E aí, com que autoridade ele falou? Pouca autoridade, muita autoridade, média autoridade, toda, né? autoridade que ele recebeu do céu e na Isso, terra. exatamente. E toda autoridade, né? Então, autoridade acima de todas as coisas. E a gente entender isso, né? Se nós precisamos obedecer aos nossos pais, que não tem toda a autoridade. Os pais não têm toda a autoridade do mundo, né? Um pai não pode mandar um filho ir roubar um banco, por exemplo, né? É contra a lei isso. Ah, eu roubei um banco porque meu pai mandou. Mas um pai tem uma super autoridade. Mas aqui ele está dizendo que ele tem toda a autoridade, né? Tanto no céu quanto na terra. Portanto, vão. E aí, qual é o foco aqui, né? Façam o quê? Façam. Discípulos. E o que é um discípulo? Me ajudem aí. A nossa escola chama Expedição Discípulos, né? Expedição Discípulos, e aí temos o LEAD, que é de liderança. O que significa, afinal de contas, discípulo? Pode escrever, falar. Seguidor, Rafa. O que significa discípulo? Aprendiz ou seguidor, Rafa. Ah, aprendiz ou seguidor. Aprende com o mestre e segue seus ensinamentos. Joia, aprende com o mestre. Aprende Ao com alguém, aluno. né? Aluno?
Aluno, o que mais? O que mais é um discípulo? Seguidor. Seguidor. Mais alguma coisa? Rafa, boa noite. Boa Desculpa o noite, atraso. Rosilene. Não, Eu nada. vejo o discípulo como aquele que está apto a ser ensinado, aquele que está apto a caminhar lado a lado, né? Compartilhando falhas e vitórias. Na verdade, é um amigo mais íntimo, né? Um discípulo. Legal, andar lado a lado, amigo mais íntimo, discípulo, aprendiz, seguidor. Interessante, aquele que observa, né? É discípulo de alguém. Alguém segue alguém, né? Ele não aprende sozinho. Ele aprende observando, ele aprende ouvindo, ele aprende praticando, né? Ele aprende caminhando lado a lado, né? E aí Jesus está dizendo que esse é o nosso, é a ordem. Portanto, vão e façam aprendizes, vão e façam seguidores, vão e façam pessoas que possam olhar para Jesus e aprender com ele, vão e façam alunos de Jesus, vão e façam pessoas, né, ou ajudem pessoas que são aptas para ser ensinado, né, vão e façam pessoas andar lado a lado, não só contigo, mas principalmente com Jesus, né? E aí vai, né, de onde que é para fazer isso, né? Qual é o limite? O limite é a minha casa, a minha família, o limite é meu bairro. Olha o limite aí, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E aí batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem a ver com a identificação com a igreja, o corpo de Cristo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Eis que estou... E aí no final ele diz, olha, eu estou mandando, eu tenho autoridade, mas fique tranquilo. Vocês não vão sozinhos, vocês estarão comigo. Eu vou estar com vocês. Não é muito diferente, né? Marcos 16:15 é bem parecido, mas tem alguma coisinha diferente ali. O que tem de acréscimo em Marcos 16:15? O que você pode olhar aí que tem alguma coisinha a mais? Um acréscimo, não é um acréscimo, né? Um fortalecimento da mensagem. O que tem aí? Marcos 16:15-16. E disse-lhes, vão por todo o mundo, né? A região, e preguem o evangelho a toda a criatura. O que é o evangelho para vocês? Se discípulo é isso que vocês falaram, o que é o evangelho? O Rafa, as boas novas. Boas novas, que mais? Jesus. Jesus é o evangelho, que mais? A obra de Cristo na cruz, por nós. A obra de Cristo. Que mais? Alguém mais? Perdão dos pecados, né, Rafa? Reconciliação com Deus, vida nova, salvação. Joia, reconciliação, vida nova. Que mais? Mais alguma coisa? Eu acho que são as verdades, né? As verdades de Cristo que ele veio trazer do Pai. As verdades de Cristo. Joia. E é uma mensagem. Eu também acredito. Não ouvi, desculpa, fala de novo. Eu acredito que também são assim as leis que regem, né, o universo, aquilo que é isso, que rege o universo, né? Joia, como que uma... fala que o evangelho eterno, fala do evangelho eterno, né? Então são as leis, eu não sei também. Maravilha. Então, olha só, né? Então nós temos que fazer discípulos, nós precisamos pregar as boas novas, pregar sobre Jesus, a obra de Cristo, precisamos anunciar a reconciliação, a vida nova, a verdade de Cristo, precisamos levar uma mensagem, precisamos mostrar as leis que regem o universo, que Deus é o Criador e que nós morremos, voltamos para o pó e voltaremos para Ele, nascemos pecadores, tudo é isso que vocês falaram, muito bem. Então temos aqui já, né, grandes desafios, queridos, dados a todos os cristãos. Por quê? Porque quando ele... mas essa ordem foi dada aos discípulos. Só que no finalzinho do 20, lá do Mateus 28, 19-20, diz: ensinem os outros a obedecer o que eu vos mandei. Então é a ideia da corrente, ó.
Vocês façam isso, mas ensinem outros a fazerem isso, ensinem outros a fazerem isso, né? Vamos lá agora para Lucas, Mateus, Marcos, Lucas 24, 44 até o 49. Vou pedir para alguém ler para nós, por favor. Lucas 24, do versículo 44 até o 49. Eu leio, Rafa. Por favor. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Ele lhes disse, está escrito que o haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para os pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém. E aí, vocês conseguiram destacar mais alguma... Opa. O áudio, Rafa. Amém. Vocês conseguiram destacar mais alguma coisa? Além ali, né, dos discípulos, quem são discípulos, a mensagem. Nesse trecho aqui, tem mais alguma coisa que a gente pode acrescentar na grande comissão? Começando de Jerusalém. Joia. Começando da onde os discípulos estavam ali. Maravilha. O que mais? Aonde começa o evangelho? Ô, Rafa, aí mostra... Pode falar, Rosilene. Aí mostra a promessa cumprida, né? Aí mostra claramente o que foi falado antes, né? Está se cumprindo. Joia. Interessante que o evangelho, todo o Antigo Testamento, né? Quando ele fala ali, no versículo 44, né? Tudo que estava escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nos profetas, né? E nos salmos. Ele está dizendo que todo o Antigo Testamento já anunciava Cristo, se cumpriu nele, ele sofreu, ressuscitou. É a mensagem do evangelho, né? A morte, ressurreição, arrependimento dos pecados, tudo isso faz parte, né, do evangelho. O evangelho não é só Jesus, Deus te ama, né? Deus te ama é só uma parte do evangelho. O evangelho é tudo isso aqui, né? Que ele iria ressuscitar dentre os mortos, que o seu... Agora vem o versículo 47, e que em seu nome pregasse arrependimento para remissão dos pecados. A ideia é que sim, precisamos falar de pecado, arrependimento. Para quem? A todas as nações. E aí, como o Magno falou, começando em Jerusalém, onde eles estavam, e Deus ia espalhar por toda a terra, né? 48, aqueles lá eram e nós também somos, né? É o que vai dizer aqui no João 20, 21, antes de Atos 1, 8. Vamos lá, João 20, 21. João 20, 21. O que nos ensina esse texto? Sobre a grande comissão. Assim como Deus enviou a Jesus, Jesus está enviando nós agora, né? Isso. Jesus completou a missão que ele tinha? Sim ou não? Sim, não. Ele completou a missão dele? Ele não falou, está consumado? Sim, Isso. ele completou, né? E deixou que a gente fosse mais além, né? Levasse o evangelho a toda criatura. Exatamente. Deixou a ordem. O sim não do Magno é mais ou menos, né? Mas é que o Didi, dos Trapalhões, ele vai falar que nós viemos para completar a missão do mestre. Ele falou está consumado, né? Ele completou a missão dele. E aí, logicamente, continua a ação de Jesus, né? Ele não parou, né?
Ele morreu, está consumado, terminou a obra dele, foi enviado para o Pai, para a terra, fez o que tinha que fazer, continua, né, intercedendo, continua olhando por nós. Mas, aí aqui, da mesma forma que ele foi enviado para uma missão, nós também somos enviados, irmãos. Então, o cerne de tudo isso, desculpa, da nossa vida como discípulo de Cristo, não importa, você pode ser um médico, mas você é um discípulo médico. Você pode ser um engenheiro, você é um engenheiro discípulo. Você é um pastor, pastor discípulo. Não, desculpa, discípulo pastor. Líder de jovens, é um discípulo, líder de jovens. E como discípulo, nós somos enviados para fazer discípulos, para pregar o nome de Jesus, né? E assim como, e para cumprir uma missão. Então a gente não pode esquecer disso, né? Esse é o problema, as pessoas esquecem, né? As pessoas se encantam com o mundo, com as outras coisas, e esquecem que nós somos discípulos. E nós somos enviados por ele. E aí Atos 1:8 vai dizer... Rafa, pode falar. o Rafa, e o mais lindo, assim, e gratificante desse versículo aí é que ele fala, paz seja convosco, né? Ou seja, tudo que eu fiz, eu estou trazendo para vocês, que é a minha paz, e é com elas que vocês vão enfrentar o mundo, né? Então, Exato. assim, é muito lindo esse versículo. Ele já começa desejando a paz, né? E interessante que a paz não é a ausência de guerra, né? A paz, porque ele vai falar outra vez que ele veio trazer espada, né? Ele vai trazer brigas entre pai e filhos, né? Entre, né, marido e mulher, diz tudo isso, né? Mas é a paz que excede todo entendimento, né? A paz com Deus também, né? Que nós temos em Cristo Jesus. E aí Atos 1:8, que é muito conhecido, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É um texto muito lindo, daria para ficar a noite inteira falando sobre ele, mas a palavra empoderado ela é meio estranha, né? Mas é empoderado. Aqui que é empoderado, né? Não é empoderado, eu sou empoderado. As pessoas às vezes usam empoderado como eu tenho um poder e não. Empoderado na ideia de que nós recebemos poder do Espírito Santo. Nós não somos nada sem ele. Então, a palavra em inglês, acho que é empowered, né? Uma coisa assim. É exatamente isso. Nós temos o poder do Espírito Santo, né? Então, olha só, queridos. Esses 5 versículos aí nos dão uma carga, né, do que Deus nos chamou para fazer discípulos, a mensagem, né, a gente tem que pregar o evangelho, não só com ações, mas com palavras também. Então, e Lucas vai nos mostrar também, né, tudo, ele vai exponenciar tudo isso, né, e João, e terminando em Atos com o poder do Espírito Santo. Então nós temos aí e aí a pergunta para vocês, né, para a gente pensar o que é a grande comissão e o que essa comissão tem a ver com liderança. O que vocês acham isso? Então, resumindo, né, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, o que é? Escreva aí ou diga para você o que é a grande comissão e o que essa comissão tem a ver com a liderança, com a nossa liderança, seja onde Deus estiver te colocando. Quem pode responder? Pode ser no microfone ou escrevendo. Uma coisa, Rafa, aqui em Lucas, é que no versículo 20 de Lucas, finalzinho do versículo 20, Lucas, estou errando, não é Lucas, é João 20, perdão. Ah, tá. João 20, 20. Um versículo antes. Diz assim, o finalzinho do versículo 20 diz assim, alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então é interessante, né, porque João não coloca o ver em Jesus, mas ele coloca o Senhor. E aí a gente vê lá em Mateus 28, ele fala que toda autoridade, então ele é o Senhor, ele tem autoridade. E depois ele ordena. Ele deu a ordem, né? Então eu vejo que a grande comissão é a obediência ao senhorio de Cristo. Ótimo, perfeito. Gostei disso aí.
A grande comissão é obediência ao senhorio de Cristo, né? A palavra Kyrios, né? Senhor, que muitos ligam com o Senhor do Antigo Testamento, que é Deus Pai, né? Interessante, muito bom, Magno. Mais alguém? O que é a grande comissão e o que essa comissão tem a ver com liderança? Posso falar, irmão? Pode, por favor. A comissão é uma ordem, né? De Jesus para a gente que é seguidor, né? A gente fazer discípulo, em todas as nações, batizando, ensinando os mandamentos. E isso tem 4 pontos que eu levo para a minha vida, que a gente pode levar. É autoridade, missão, batizar e ensinar. E presença, principalmente, que é a presença dele. Autoridade, missão, qual é a terceira palavra? Autoridade, missão, batizar, ensinar e a presença, que é o principal que eu falo, é a presença dele nas nossas vidas. Joia. Legal. Mais alguém? O que tem a ver com liderança, isso? Ô, Rafa, a grande comissão, né, como já foi falado aí, na verdade é uma ordem, né, uma ordem de Cristo para que as pessoas, né, promulguem o evangelho, que as pessoas expandam, né, tudo aquilo que ele falou, né, não só aos apóstolos naquela época, mas também é uma coisa que ele deixou para que fosse eternamente falado, né, aqui nesse mundo, né, não foi uma ordem só para aquele momento, não, é uma ordem para todo crente, independente de época, de idade, né, uma criancinha quando aprende alguma coisa assim, na escola dominical, ela chega em casa e ela fala, Jesus é a porta, Jesus é a salvação, Jesus é o Salvador, ela fala que é repetido, na verdade, né, então é uma repetição que a gente tem que ter sempre em mente, porque existem pessoas que falam muito em Deus, mas não conhecem, né, a verdade sobre Cristo, né, então assim, é uma ordem direta e sempre. Joia, muito bem, uma ordem que ela é eterna, né, enquanto a gente estiver aqui. Muito bem, Rosilene. Mari. Oi, Rafa. Eu entendo que é uma ordem também, como mais irmãos já falaram, e que a liderança tem que servir com amor, porque se não tiver o amor, nada tem proveito. Aí eu ligo um pouco com o maior mandamento que Jesus deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E se a gente unir a grande comissão com o amor e com a liderança, é um combo assim que Deus espera dos servos dele. Não importa nem se você está na liderança ou não, mas se você está, aí sim que você tem que ter amor por pessoas. E quando você ama, você quer ver que aquela pessoa conheça Cristo, assim como um dia a gente conheceu. Eu acho que tem essa união com o amor também. Perfeito, né? Não é uma obediência, eu vou, vai, tá bom, eu vou. Igual a criança, né? Vai dormir, eu vou, mas vai emburrada. Pelo contrário, né? Uma obediência com prazer. Pode falar, Sabrina. Olha, sim, isso que a Mari falou é bem importante mesmo, Supremo, porque essa comissão, ela pode nos transformar em um cristão multiplicador, né, influenciador, alguém que guia os outros no caminho de Cristo, isso é uma liderança. Joia, uma palavra-chave aí, cristão multiplicador. Isso tem a ver com liderança, né? O líder tem essa responsabilidade de multiplicar. Maravilha! Se alguém mais depois quiser falar alguma coisa, vamos seguir nossa viagem aqui, né? Bom, você lembra, né, as histórias de Cristo, como ele olhava para os perdidos, né? Via, se compadecia, chorou, e ele olhava, né, como ovelhas perdidas sem pastor, né? E aí nós, como líderes semelhantes a Cristo, nós temos que buscar ser igual a Cristo, né? Não somos Cristo, mas somos semelhantes. Buscamos, como vai dizer em Coríntios, né? Somos transformados de glória em glória à imagem do seu Filho. E como líderes nós aprendemos vários, né, aspectos da liderança de Cristo. E aí nós precisamos também ver como Cristo, né, com compaixão, como Jesus vê. A pergunta é, será que eu e você, como líderes semelhantes a Cristo, vemos o mundo com compaixão, tal como Jesus o vê? Segunda pergunta, né? E em cima disso, damos prioridade ao cumprimento da grande comissão? Então essa pergunta fica
tem que ressoar na nossa mente o tempo todo, né? Será que a gente tem sido olhado com os olhos de Cristo? Tem uma música, né, que fala isso, né? A gente olhar com os olhos dele, né? Isso tem que ser a nossa oração, irmãos. Amar com o amor dele, olhar com os olhos dele, né? Que as nossas mãos possam tocar como ele, né? E nossos pés possam pisar aonde Jesus, levar Jesus aonde ele não pisou nessa terra, né? Esse é o nosso desafio na grande comissão. E aí a pergunta para nós hoje é qual o papel, já que a liderança tem a ver com a grande comissão, com a ideia de multiplicar, a ideia de obedecer ao Senhor, a ideia de autoridade, missão, né, ensinar, a ideia de uma ordem que é recorrente, né, eterna, uma obediência com amor. Então, qual o papel dos líderes no cumprimento da grande comissão? Todo crente tem o dever de fazer parte da grande comissão. Mas a liderança, você que é líder, você que vai ser líder, você que já foi líder, qual seria o papel da liderança então? Será que é um papel mesmo de todo mundo? É um pouco diferente? É isso que a gente vai pensar hoje, tá bom? Então, algumas respostas. A primeira coisa, a gente vai chamar esses líderes. O líder visionário é o líder que tem os olhos, que vê como Jesus vê. Então, Jesus, quando ele chegava, vocês lembram da história da mulher samaritana? Jesus está ali bebendo, né, pede para beber água. Os discípulos vão para Samaria, para Sicar, para a cidade, e eles voltam com comida. Então eles só enxergam Sicar como um lugar de comida, de pegar comida e ir embora. Mas Jesus enxerga a mulher samaritana, e quando Jesus vê os samaritanos vindo, ele enxerga ali uma colheita pronta. Então é isso que é ser visionário, é enxergar além do que a gente vê aqui, enxergar com os olhos de Cristo, tá bom? Então a gente vai chamar isso de líderes visionários, líderes que veem como Jesus vê, tá bom? E esses líderes visionários, ponto 1 aí, até se você quiser anotando, ele vai ver essas necessidades, tá bom? Ele vai ver as necessidades, não vai ver só pessoas, não vai ver só problemas, mas ver as necessidades. Mas olha que interessante, o que ele enxerga, né? Quando a gente pensa aqui que Cristo, quando a gente fala, né, fazei discípulos de todas as nações, e o que isso significa? Então, Apocalipse, né? Você viu que a gente falou, usou Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora a gente vai lá pro finalzinho lá. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse 7, versículo 9. Olha que lindo esse texto, hein? 7, 9 aqui. João tá falando, imagine João vendo num telão de cinema o final dos tempos. Ele vai ver: depois dessas coisas, eis que uma grande multidão. Não imagino como seja essa grande multidão. Muita gente, não um estádio de futebol, muito mais, né? Não um show aí que encheu, teve um show em Copacabana aí que encheu não sei quantas milhares de pessoas, não sei. Eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Gente, eu não sei o que João viu, mas de alguma forma João conseguiu enxergar nessa multidão que não eram pessoas iguaizinhas. Não sei como. Eles estavam vestidos de branco, né? Cadê? Em pé de um trono, diz o Cordeiro. Não, desculpa. O Cordeiro estava de branco, né? Mas ele conseguiu enxergar de alguma forma que todas as nações, tribos, povos e línguas estavam ali em pé, diante do trono, né, de Cristo, diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com um ramo de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Queridos, essa visão, eu acho... Eu não sei se você torce para algum time de futebol, acredito que as mulheres não torçam, aqui a maioria das mulheres não torçam. Eu não sou um torcedor fanático não, mas não sei se você estava na Copa de 94, quando o Brasil foi tetra, aquela alegria que o pessoal gritava, né? Foi tetra. Não vai chegar aos pés do que essa turma vai estar passando aí, né? Mas interessante que ali vai estar
pessoas de todas as nações. E Jesus falou para a gente se fazer discípulos de todas as nações. Isso Cristo está querendo dizer que através de nós, apesar de nós, a palavra do Senhor vai chegar a todas as nações. Então, é uma oportunidade, é uma certeza, pode colocar seus pés e suas mãos na certeza de pregar o evangelho, de levar o nome do Senhor Jesus, porque vão se converter pessoas de todos os povos, línguas e nações. Isso é muito incrível, né? É como se você soubesse o final do campeonato. E vale a pena se esforçar, porque se eu dizer para você, olha, faça essa faculdade porque vai ser muito bom, e você tiver certeza, né? Faça isso que vai ser muito bom. Invista esse dinheiro nisso que vai ser muito bom. Qualquer coisa que você fala assim, olha, ter certeza absoluta que o final vai ser recompensador. E é isso que Apocalipse 7:9 está nos mostrando, né? E a segunda de Pedro também diz que todas as pessoas fazem parte do plano de salvação, né? Deus não quer que ninguém pereça. Ou seja, Deus quer sim que todos os povos, línguas e nações ouçam do nome dele, né? Ouçam do nome de Cristo. Então esse é o desejo dele, né? Então, queridos, nós como cristãos precisamos espalhar o evangelho. Mas não é só acrescentar novos crentes à igreja. Às vezes a gente está fechado na nossa igreja, né? Ou plantar igrejas perto de onde a gente está. A visão de Deus, irmãos, olha esse mapa que está aí do mundo, né? A visão de Deus ela é muito mais ampla do que o nosso espaço, nossa placa de igreja. Você sabe que o Expedição Discípulo a gente não tem uma placa de igreja, nós temos irmãos aqui de denominações diferentes, irmãos batistas, irmãos da Igreja dos Irmãos, irmãos da Nazareno, irmãos Batista Bíblico, e assim mais, eu não lembro se tem mais denominações agora, né, presente aqui, mas de qualquer forma não é placa, né, a gente sabe que é muito mais que isso, queridos, né, é muito mais, na verdade. O que eu acho legal aqui da Expedição é ter pessoas de denominações diferentes, nós estarmos caminhando junto, né? E aí, a visão de Deus, queridos, ela é para a próxima rua, a próxima casa depois da sua, a próxima rua, o próximo bairro, a próxima cidade, a próxima região, próximo estado, próximo país, não sei. Não pode parar, né? Não pode parar na gente. E a ideia é que o coração de Deus, ele quer que as pessoas se arrependam e voltem para ele, né? Quer que pessoas de todos os povos, línguas e nações se voltem para ele. Agora imagine comigo, queridos, olha só. Alguém poderia ler, por favor, esse texto que apareceu? É 2 Pedro, né, Rafa? Não, o Diz texto que está aí, 2000 anos depois, que está na tela. Assim, tá. 2000 anos depois, Jesus ter instruído a sua igreja a ir a fazer discípulos de todas as pessoas, ainda há cerca de 1/3 da população mundial não alcançadas com o evangelho. Queridos, olha que desafio, né? A Global Discípulos, né, que é a missão que está por trás da expedição, além da MEAP também, né, da nossa igreja, mas você está vendo aí que o símbolo dela, ela não é à toa não. Global Discípulos significa discípulos do globo inteiro, independente de denominação. Você está vendo aí que tem 1/3 do globo terrestre aí, né? Essa partezinha azul dele significa 1/3 das pessoas que não ouviram falar do evangelho. Não é pessoas que não são crentes. Pessoas que não ouviram falar do evangelho, que não tem Bíblia. Talvez você fale assim, como pode haver uma pessoa que nunca ouviu falar do evangelho? Eu te pergunto, você sabe quem é o Buda? Talvez você só ouviu falar do nome do Buda e aquela imagenzinha dele, mas, né, talvez você não saiba nada além disso, né? Você já não sabe quem foi ele, o que ele fez, o que ele prega, né? Mahatma Gandhi também, sabe quem é? Talvez você saiba, né? Mas talvez você nunca ouviu falar. Então as pessoas talvez tenham ouvido falar de Jesus, mas tem alguns que, assim como um nome lá longe, mas não sabem nada do evangelho. E aí só é 1/3 da população e muitos nem nunca ouviram realmente. Tanto que há histórias quando o missionário chega lá e fala de Jesus, fala, não, eu não conheço, nunca passou por aqui esse homem, né?
E aí é um desafio nosso, a gente entender isso. Então os líderes, eles vão ver essas necessidades. A primeira coisa aí, em relação a ver a necessidade do mundo, eles vão ver a necessidade no número de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Então quando a gente fala de 1/3, né, deixa eu dar um enterzinho aqui. Hoje o mundo, esse número não é exato, tá, irmãos? Mas é... Opa, deixa eu... Desculpa, irmãos, deixa eu... Hoje a bandidagem tá querendo me ligar, passar trote em mim, desculpa. Olha só, irmãos. Cristãos, né? Vamos lá, Islã, né? 21%. Sem religião, 16%. Hinduísmo, 14%. Religião chinesa, 6%. Fés primárias, né? Como uma tribo primária, né? Uma tribo lá que crê aqui no Brasil, né? Crê em Tupã, que não tem assim uma religião, né, em si, né? Budismo, 6%. Sikhismo, né? Que é uma mistura de islamismo com aqueles homens que usam uma barbona assim, né? Judaísmo, outras fés, né? Cristianismo, 32%. Nossa, cristianismo, 32%. Só que nesse cristianismo, 32%, é um balaio que entra tudo. Entra crente, entra católico, entra espírita, entra até o candomblé, às vezes vai entrar aí, entra testemunha de Jeová, entra tudo. Falou que é cristão, entra nessa turma aí, né? A expressividade de protestantes que entendem o evangelho são bem menores, né? Então, assim, primeira coisa é isso, né? O líder precisa entender que existem muitas pessoas, 1/3 da população, que nunca ouviu falar de Jesus e que estão em outras religiões e conhecem só outras religiões, não tiveram a oportunidade de conhecer, não é nem conhecer o cristianismo, é de conhecer a Cristo. Mas além disso também, esses líderes, eu e você, líderes visionários que têm a visão de Cristo, a gente vê a necessidade, né? Vê a necessidade, o número de grupos de pessoas não alcançadas. O que significa isso, irmão? Só para a gente entender. A palavra lá, quando diz todas as nações, a palavra é etnos. Então, a gente não está dividindo o mundo por países. Brasil já conhece a Cristo, mas o Uruguai não conhece. Exemplo, né? Uganda não conhece a Cristo. Não é por países, mas é por etnias. Por exemplo, dentro do Brasil a gente tem mais de uma etnia. A gente não, embora todo mundo é brasileiro, você tem tribos indígenas que tem uma outra etnia. São pessoas que têm coisas diferentes, pessoas que têm cultura diferente, língua diferente, pensamento diferente, várias coisas diferentes, né? Então a gente precisa entender essa diferença. Então, quando a gente vê essa necessidade, olhando para a palavra nações, esse grupo de pessoas que relacionam-se entre si, né? Não de uma divisão política que foram divididos, né? Então a gente entende que é muito mais do que pessoas. E aí existem grupos. Aqui tá só um resumo. Tá bom? Já deixa mais. Tá bom, Mari, só um pouquinho. Olha só. Tá bem ruim essa imagem aqui, mas ela tá num site que depois eu posso passar para vocês, que chama Projeto Josué. É em inglês, né? Joshua Project, mas ele traduz para o português. Você botar no Google lá, ele traduz tudinho para você. Mas, ou seja, nós temos no mundo, agora vai dizer um pouco menos, né? 16 mil e tal. Mas esse aqui tá um pouquinho desatualizado. Lá novo tava 16.900 e pouco tal. Mas vamos arredondar aqui, né? 17 mil grupos de povos. Então pensa aí. Se formos dividir o mundo inteiro, não em países, mas formos dividir em grupo de pessoas que falam igual, que tem a mesma cultura, nós teríamos no mundo 17 mil povos. E aí desses 17 mil povos, a gente pode imaginar que uma porcentagem boa aí, ó, cerca de 40 e poucos %, não tem a presença do evangelho. Então é muito mais que 1/3. Não sei se vocês estão entendendo matemática, né? 1/3 das pessoas nunca ouviu falar de Cristo. Mas quando a gente divide em grupos de povos, ou seja, nós temos o grupo de povos paulistas, né? Vamos dizer aqui o São Paulo, né? Então esse é um grupo. Então aqui esse grupo já ouviu falar de Cristo. Então quando a gente pega vários grupinhos pequenininhos, nunca ouviram falar de Cristo. Inclusive quando você bota no projeto Josué, ele mostra o mapa mundo cheio de bolinhas. Bolinhas verdes, amarelas e vermelhas. Sendo que as verdes são aqueles que já ouviram falar do evangelho, tem uma igreja do lado, mas não são convertidos. As bolinhas amarelas aqui é muito difícil.
E a bolinha vermelha é pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. Mari, pode falar, Mari. Oi, Rafa, é uma pergunta que eu queria fazer. No outro gráfico, estava a quantidade do islamismo bem parecida com a do cristão, um pouquinho menor, né? 21, acho, e 32. É, isso mesmo. Só que dentro do cristianismo tem vários segmentos, né? Como você falou, o catolicismo, às vezes até os espíritas e tal. E o islamismo, eu queria te perguntar, é só o islamismo mesmo? Eu sei que tem os extremistas também, mas eles todos são considerados islamismo ou tem uma subdivisão também dentro dessa religião, assim? No geral, eu sei que tem dois, sunitas e os xiitas, né? Os xiitas são aqueles mais radicais, né? Que até viram homens bombas, tudo, né? Mas no Islã também tem não praticantes. Inclusive o presidente lá do estado, o presidente não, como que é o nome? O prefeito de Nova York, né? Ele se considera muçulmano, mas ele é um muçulmano não praticante, né? Casou com uma mulher, então, só que eu acho que não tem denominações igual o cristianismo tem tantas, né? Mas sim, existem, por exemplo, na África, existem muitas tribos que se dizem Islã, mas também tem as suas crenças extra ao Alcorão, né? Acredita no feitiçaria e tal. Então também esses 21% de Islã não são aqueles todos que vão na mesquita, né? E oram e tal. Não são também todos não, tá bom? Mas cada muçulmano tem 15 filhos, né? Então é uma galera aí, né? E é assim que eles estão crescendo na Europa, realmente. A ideia é que 2020, 2050, não lembro, a maioria seja muçulmano na Europa. Não sei se eu te respondi, Mari. Era isso mesmo? Obrigada, Rafa. Era isso mesmo. É assustador a quantidade do Islã perto do cristianismo, né? É bem assim, dominando mesmo o mundo. Em relação à prática, né? Até a ideia deles é assim, eles chegam como amigos, tal, fazendo comércio, aí vão ali e vão formando as suas comunidades, e aí quando eles têm mais de 50%, eles começam a colocar a Sharia, né? Que é a lei deles, né? Então, por exemplo, alguns anos atrás, você ia em Bagdá, você ia naqueles lugares que hoje as mulheres usam burca, elas não usavam, né? 50 anos atrás elas não usavam aquela roupa, né? E aí conforme foi aumentando o número do Islã, dos sheiks, os poderes, tudo aí foram começando a obrigar a usar as vestimentas, né? Então é uma religião de opressão realmente e de obrigação, né? E realmente uma coisa que a gente pode aprender com eles, falando em evangelismo, é que eles têm bastante filhos, eles educam os filhos nos caminhos de Alá, eles são rigorosos, né? Eles investem muito dinheiro na obra deles, então eles chegam num lugar, constroem uma mesquita gigantesca, né? E aí começam, então, estão se espalhando pelo mundo realmente, né? E a gente pode aprender com eles isso. E nós que temos a verdadeira religião, precisamos fazer isso também. Então, queridos, a gente aprendendo que grupos de povos, eu não sei se ficou confuso para você, mas é que a ideia é que realmente mostra o seguinte: quando você vai evangelizar na Etiópia, por exemplo, ou vou pegar em Moçambique, né? Você não consegue chegar lá fala-se português. Não é verdade. Eles falam português? Falam, é a língua oficial. Mas quando você sai da capital, Nampulo, não sei se é Nampulo, esqueci agora, Mapulo, esqueci o nome. Aí você chega num lugar que as pessoas não sabem falar português. Talvez um sabe falar, mas eles falam crioulo, falam línguas nativas. Então, quando você fala evangelizar no Moçambique, ali tem vários grupos de povos. Então, ou seja, na verdade mostra que são muito mais grupos de povos difíceis de evangelizar. E como que a Global Discípulos pensou nisso? Qual que é a ideia da Global Discípulos? É treinar pessoas. Nós temos a escola de missões também, que chama Expedição Discípulos, e essa missão ela tem vários lugares. A ideia é o seguinte: você chega numa capital, né, que nem de Moçambique, por exemplo, e aí você treina pessoas de Moçambique para evangelizar aqueles que estão morando do lado, aqueles que estão na fronteira deles ali, para que eles possam ser convertidos e aí eles evangelizem outros, porque é mais fácil você pegar, ensinar o moçambicano a evangelizar o seu povo na língua crioulo, na língua que tiver lá, do que você pegar um brasileiro, tira ele do Brasil, né, leva para lá um americano, aí ele vai ter que aprender a falar aquela outra língua.
Então, hoje a Global Discípulos trabalha com isso. Com quem está aqui, possa alcançar quem está um pouquinho mais perto, né? Essa é a ideia, né? E nós temos no Brasil, já que nós estamos olhando para necessidade e não para pessoas, né? Olhando para grupos de pessoas, nós temos no Brasil 7 segmentos, 8 sendo um social, né? Socioeconômico. Alguém saberia dizer quais são esses 7 ou 8 segmentos menos evangelizados no Brasil? Indígenas, ribeirinhos. Indígenas, ribeirinhos. Ciganos. Ciganos. Os surdo-mudos. Surdos. Então, também? Conta. Os mais ricos. Não, mais ricos e menos... Como é que é? Mais ricos e mais pobres, né? Mais pobres, falta 3. Tem até a colinha aí. Vamos lá. Não sabe, vamos aprender. Sertão. Primeiro grupo maior que tem é o grupo de indígenas, né? Aí tendo cerca de 344 etnias que falam 181 diferentes línguas. Tem o Xicrim, tem o Caiapó, tem o Xicrim Caiapó, tem Canela, tem um monte, né? Perto de onde o Magno mora aí tem mais tribos aí, né? Eu tenho em Maranhão também tem, e Amazonas, quem é de Manaus também, muitas tribos, né? Perto de Macapá, onde a gente morou perto ali também tinha tribos. Aqui em São Paulo também tem. Mas tem 164 etnias que são consideradas não alcançadas. 99 continuam sem nenhum engajamento de igreja. Não tem igrejas lá, inclusive é proibido. Não é o IBAMA, como é que chama? A FUNAI tem proibido. Eu conheci no treinamento da Global Discípulos um indígena convertido. E ele, como indígena, está proibido de entrar. Eles viajam 7 dias de barco para chegar numa outra aldeia. Irmão, você sabe o que é 7 dias de barco? Não é um barco confortável, não. É canoinha. Sentadinho, né? E aí para chegar numa tribo. E aí foram proibidos de levar o evangelho lá. Então 2 se converteram lá. E esses 2 estão vindo. Esses 7 dias de barco. É menos, né? Que é descendo o rio, né? E para treinar, aprender o evangelho para ir lá. Nesse lugar onde nenhum homem branco. E homem branco não quer dizer que é só pele clara. Homem branco pode ser negro, pode ser qualquer cor que não seja indígena, né? Pode entrar lá. E nem indígenas podem entrar lá. Nem indígenas de outras tribos, né? Então, irmãos, imagina a dificuldade, né? Há ainda muitas tribos que são isoladas, que nunca ouviram falar do evangelho. Além disso, tem os ribeirinhos, né? Que a gente trabalhou. Estima-se aí 37 mil comunidades, é uma estimativa. E aí as maiorias delas que são evangelizadas, elas ficam 100 quilômetros apenas das cidades maiores, né? Tem algumas que são bem isoladas, né? Então, a estimativa é de quase 1 milhão de ribeirinhos com pouco ou nenhum conhecimento de Jesus Cristo. Além dos ribeirinhos, temos ciganos, né? Ainda que generalizada apenas como ciganos, mas existem diversas etnias, etnia Calon, etnia aqui, ó, Ron, Sint, né? Que também tem sua cultura diferente. Menos de 1% deles, porque como é difícil, né? Tem missionários para trabalhar com cigano e tem que ir lá aprender a língua, né? Uma língua, às vezes é a língua meio romena, né? Sei lá como que é. É bem difícil. Tem a cultura, tem às vezes até escrita diferente. Sertanejos, né? Eu tive ali no Piauí também visitando. Que desafio, né? São muitas comunidades que ainda estão sem o evangelho. Os quilombolas também, né? Difícil acesso, às vezes difícil questão de levar a palavra. Temos as diásporas, temos pessoas que estão no nosso país, né, mais 100 países que estão fora, né, cerca de 300 mil pessoas. Dentro dessas 100 nações, queridos, 27 nações estão aqui dentro do nosso país e a gente pode evangelizar. Mas lá a gente não pode, são países que você não pode entrar, mas que tem pessoas aqui que pode ouvir do evangelho e levar o seu evangelho, né, para os seus parentes, né? E aí, como a Mari falou, né, os mais ricos e os mais pobres, esses 2 extremos, né, os multimilionários e os miseráveis que pouco o evangelho. Então, esses são segmentos nossos, né, que a gente, como líder, precisa abrir os olhos, né, e levar a palavra de Cristo. Além de ver a necessidade de número de pessoas, né, e grupo de povos, nós também precisamos ver onde estão localizadas essas pessoas menos alcançadas. O que quer dizer isso? Quando nós pensamos em Brasil, há muita necessidade? Há sim. Mas quem já ouviu falar de Janela 1040?
né? Pegando os graus ali, né? 10/40, ali é um dos lugares onde a maior necessidade, né? Onde a maioria da população, né? Que não conhece a Cristo. E hoje em dia acharam ainda uma bolinha que eles chamam de círculo de significado. Dentro da janela 10/40, esse círculo aí, né? É onde estão, imagine, Índia, como é lotado, né? China, bilhões de pessoas na China. Então, naquele pedacinho ali, né? Para você ter uma ideia, eu vou ler aqui para vocês essas cores, né? Então, por exemplo, o cinza principalmente ateus e não religiosos. O marrom é budistas. O branco aí é hindus, né? Aí o verde é cristão e o roxo... Não, desculpa. O verde é muçulmano e o roxo é cristão. Olha, tem pouco cristão, mas olha aí, ó. Muitos ateus, né? E budistas, hinduístas. Então essa região aí é uma região menos evangelizada do mundo. Precisamos orar por isso, irmãos. Precisamos levar o evangelho além das 4 paredes. Bom, o líder também, ele que é visionário, que tem a visão de Deus, ele, eu escrevi errado aí, né? Ele desenvolve a visão e mobilização de recursos. O que quer dizer isso? Primeiramente, você já viu a necessidade. Você entendeu que existe uma necessidade de pessoas, de etnias que estão isoladas, cerca de 7.000 povos que nunca ouviram falar do evangelho. E você viu que existem lugares aí, realmente parece que tem um cinturão de resistência, né? Que dificilmente alguém, sou missionário, vou entrar aqui. Não pode, né? Perseguição e tudo mais, né? Mas agora que a gente já viu, né? A gente já entendeu da necessidade, o que a gente pode fazer? Pense aí, escreva do lado aí. Eu vi a necessidade... Eu vi que tem muitas pessoas, eu vi que tem grupos de povos, muitos grupos de povos que não tem a Bíblia na sua língua, não chegou ali perto da sua aldeia, da sua tribo, do seu grupo. E aí o que pode fazer? Mobilizar. Mobilizar. Jó, o que significa mobilizar para vocês? É incentivar, encorajar. Incentivar, encorajar. O que mais? Treinar, perfeito. Informar a igreja. Informar a igreja também, perfeito. Mais alguma coisa? O que significa mobilizar? Desenvolver a visão. Lembra que a gente tinha uma visão, né? Falamos sobre visão. E agora nós temos que mobilizar, né? E mobilizar recursos também, né? Bom, se a gente vê a necessidade de alcançar as pessoas menos alcançadas, nós precisamos ter uma visão para alcançar, como Cristo faria, né? Então pense aí, né? Olhando para uma estatística da evangelização mundial, dizem que 55 países são os menos alcançados, né? 97% da população está vivendo dentro daquela janela. Como que a gente pode chegar lá, né? Então, queridos, a menos que nós, como líderes, como crentes sinceros, mudemos, um grande número desses grupos de pessoas vão continuar ainda não sendo alcançadas, porque se você olhar naquele que eu tinha mostrado, ele vai mostrar que os menos alcançados, os não alcançados têm aumentado também, não diminuído. Então realmente há uma dificuldade de alcançá-los por causa de restrição, por causa de política, de perseguição religiosa. Mas como eu e você poderíamos nos envolver nessa tarefa de desenvolver a visão, mostrar a visão para outros e para mobilizar recursos? Então, a verdade, a gente poderia pensar o seguinte, que primeira coisa, como a gente faz isso? Os líderes visionários mobilizam todos os santos através da oração. A Mari colocou isso, né? Queridos, precisamos sim orar mais. De tudo que o líder precisa fazer ao entender que a missão dele, muito mais que conduzir um grupo, muito mais que levar pessoas a se tornarem também bons cristãos que seguem a Cristo, se tornarem discípulos que fazem discípulos, nós precisamos levar as pessoas a orar. Olha, eu achei legal essa foto aí, de pessoas lá na África, crianças que estão orando por missões. Colocam a mão ali no país, claramente que você não precisa colocar a mão, né, no mapa, mas estão criando esse incentivo, né, de orar, né, acreditam na oração. E se nós acreditamos na oração,
Nós precisamos transmitir isso a outras pessoas, precisamos levar pessoas a orar, né? Precisamos unir pessoas, unir igrejas através da oração, ter essa mesma visão que Cristo tinha, orar pelos não alcançados. Então, Mateus 9:38, vamos ler lá Mateus 9, é um versículo que eu gosto muito. Quem já fez expedição comigo, né? Outras matérias conhecem esse versículo, né? De cabo a rabo. Mateus 9:36, que fala sobre o Senhor da Seara. Mateus 9:36. E diz assim, olha, 9:36 até o 38. Eu anotei ele ali, tá bom? Alguém lê pra gente, por favor? Mateus 9:36 ao 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que enviem trabalhadores para a sua colheita. Qual é o nosso papel aí nessa grande missão? A seara é grande, a gente acabou de olhar que a seara é grande, né? Os trabalhadores são poucos, há muita necessidade. E qual é o que Jesus está mandando a gente fazer? Orar. E aí os irmãos da minha igreja já sabem, né? Eu queria incentivar os irmãos que ainda não fazem isso. Coloque o despertador do seu celular, do seu relógio. No caso aqui tem 9:38. Mas eu também tenho uma pulseirinha aqui, olha a pulseirinha aqui, ó, de Lucas 10:2, que é assim, algumas pessoas oram às 10:02, pode ser da manhã, pode ser da noite, coloque ele para despertar, despertou, você roga ao Senhor da Seara que envie trabalhadores. Eu vou confessar que eu não oro todos os dias, às vezes toca ali, eu faço uma oração rápida, às vezes eu já pedi pro meu filho, ora aí no carro, né? Então fica esse desafio. Eu quero desafiar vocês aqui, irmãos, a botarem o celular para a gente começar a orar pelos perdidos, né? Como está dizendo aqui. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara, tá bom? Então quero fazer esse desafio com vocês. Além disso, os líderes com mentalidade missionária priorizam o financiamento das missões. Nós precisamos entender, irmãos, com os nossos recursos, né, que a gente pode abençoar missões sim com o nosso recurso. É tão difícil falar de dinheiro, né? Mas a gente vê hoje, você entra no Instagram, quer ganhar dinheiro? Vou te ensinar como, né? Compra as 3 aulas gratuitas e depois aí você compra o curso depois. Coloque seu dinheiro nisso, faça o dinheiro naquilo, compre tal coisa. E nós somos cercados por formas de investir nosso dinheiro e não são formas de investir o dinheiro naquilo que é eterno. Então, tem notícias tristes, né? Quando você vai olhar alguns dados, por exemplo... Olha o que aconteceu, fechou aqui. Quando a gente vai olhar alguns dados, por exemplo, olha só esse dado aqui. Eu não sei se ele está tão atualizado, mas é mais ou menos real, né? Ixi, começou a pular tudo sozinho. Volta. Deu tilt aqui, ó. De acordo com uma pesquisa, né? Essa pesquisa, esse 9 aí era para ser um 9 pequenininho, né? Que liga onde está a pesquisa. Sobre a dotação orçamentária da igreja, né? Quanto que as igrejas arrecadam? 82% vão para cuidados pastorais, ou da própria igreja, né? 12% para o evangelismo local. 6% para o que é chamado de missões. E apenas 1,7% dos 6% que vão para missões. Então, de 6%, 1,7% dos 6% vai para povos menos alcançados. O que quer dizer isso? Entrou R$100 numa igreja, 82 ficam com a própria igreja. Luz, água, pastor, tudo aquilo lá. R$12 para evangelização local. R$6 vai para missões. E desses R$6 não é R$1,07, não. Desses R$6 6 vezes 12 centavos, né? Acho que 12, 15, sei lá, quase 20 centavos. Aí vou pegar 20, arredondar para 20 centavos. Menos de 18, né? 18 centavos de R$100, 18 centavos vão para alcançar aquela bolinha, que é o menos alcançado. Para a gente ver, irmãos, quão pouco chegam, né? Para aqueles lugares que mais precisam. Então você como líder, você sabe o seguinte, você sabe da necessidade. Você como líder, você entende
que nós precisamos desenvolver nossa visão e mobilizar recursos, né? A gente precisa orar, levar a igreja a orar, a ofertar, as pessoas investirem em oração e oferta, sim. Mas não é só isso. Por fim, líderes com a mentalidade missionária treinam e enviam trabalhadores para todas as nações. O que é isso? Quando Deus coloca você na frente de um grupo que seja, nós não podemos esquecer de levar esse grupo a levar o nome do Senhor Jesus, a treiná-los para que eles possam treinar outros e eles possam ir também, né? Então, vamos lá, Efésios 4, 11, 13 vai dizer um pouco desse papel do líder, né? Efésios 4, 11 a 13 mostra que o Espírito Santo, sim, chamou alguns para algumas coisas e outros para outras coisas. Efésios 4. Alguém pode ler para nós, por favor? Efésios 4, de 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Perfeito. Vocês entenderam? A gente precisa entender qual foi o papel que Deus O nos áudio, deu, né? Rafa. Desculpa. Perfeito. Vocês entenderam que Deus tem um plano para a liderança, né? Para preparar o corpo, para esse corpo realizar a obra de Cristo. Inclusive tem uns evangelistas aí, né? Então, um líder que tem uma mentalidade missionária, a mentalidade de Cristo, que ama o perdido, que sabe que existe o perdido, que ora pelo perdido, que oferta pelo perdido, ele também compreende que ele pode ser usado para preparar os santos. E aí vem o plano B, o ponto B, né? Esses líderes visionários, o que é um líder visionário? O líder que enxerga como Cristo, né? Ele também entende que ele sabe o seu papel, essa é a minha tarefa. Eu não consigo sozinho evangelizar o mundo inteiro, eu não consigo sozinho orar. Eu preciso que outros orem, outros ofertem também. Mas eu também preciso que outros estejam preparados para abençoar, para serem bênção também, para levar o nome do Senhor Jesus até os confins da terra. Então, além disso também, esse é o papel de nós, de você como cristão também. Levar outros a entenderem o seu papel, como eu posso ser bênção, né? Como posso equipar outros e enviar outros trabalhadores para a colheita. Vamos terminar, acho que é o último texto, Romanos 10, 13 a 15. Vai mostrar um pouco disso, né? Então a gente entende o nosso papel, e qual é o nosso papel? É usar o nosso dom. E por fim, o B aqui, né? Líderes visionários equipam e enviam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, na Índia, na China, se aquele povo invocar o nome do Senhor, eles vão ser salvos. Se lá em Bangladesh, se lá na Mongólia, se lá em qualquer lugar, né, as tribos, etnias, essas tribos que não têm o evangelho ainda, se eles invocarem o nome do Senhor, eles vão ser salvos como nós não podemos ser egoístas. Mas o texto continua. Mas como eles vão invocar? Como eles poderão invocar para ser salvos se não acreditarem nele? E como podem acreditar nele se nunca ouviram falar dele? Precisa ser falado. Agora, como eles poderão ouvir dele, a menos que alguém lhes conte? Então alguém precisa ir, talvez não seja você. Talvez Deus queira usar você para levantar outros, para levar o evangelho. E como alguém irá contar se não for enviado? Então tem que ser enviado também. E é por isso que as escrituras dizem: quão belos são os pés dos mensageiros que trazem a boa nova. Que maravilhoso é alguém ouvir a mensagem do evangelho, alguém ouvir a mensagem da salvação, da libertação, de tudo aquilo que vocês falaram lá no começo. Queridos, como líderes, nós somos convocados a fazer isso, levar pessoas, compreender o nosso papel e equipar e enviar pessoas, porque como eles chegarão lá se não forem enviados? E aí, querida, a pergunta fica: como estamos mobilizando recursos financeiros, recursos de oração, recursos de pessoas para alcançar os menos alcançados na próxima aldeia,
na próxima vila, na próxima cidade, no próximo país. E esse é o nosso papel. Muito bem. E, Rafa, Pode falar. então, antes da conclusão, o que eu vejo assim também, que falta muito na igreja, e tem ficado, né, assim, a dever, é que não se fala muito sobre missões. Não estou falando da minha igreja, lá tem, né, eles falam sobre missões, mas assim, a maioria das igrejas, elas se fecham ali, não se fala de missões, não incentiva os jovens, né? A gente não vê hoje, teve uma época que a gente via no Brasil todo, né? 2000 e pouco, 2002, 2003, muitos jovens, eles sonhavam com a missão, de fazer missão, de ir para outro país, né? Mas hoje a gente não vê mais isso, né? O que está faltando? Né? Então, é só um adendo. Né? Olha só. Não vai aparecer. Jesus manda a gente fazer discípulos, né? Então... Oi, pode falar. Só acrescentando o que a Kézia falou, né, que a gente é da mesma igreja, a gente congrega juntas, né? Isso aí é verdade, a gente vê várias igrejas que não tem essa parte de missões. A nossa, ela tem essas portas, né, para missões. Eu tenho uma filha de 15 anos que tem um projeto EMA, né, muito lindo esse projeto, que é a Escola de Missões para Adolescente. E ano passado ela foi, né, em julho, são 3 módulos, né, tem o básico, o avançado e o ultra. Aí ela fez o básico e o avançado. Aí ela escolhe se ela quer ir para o Rio, fazer em São Paulo, no Nordeste. É muito bom essas portas que a nossa igreja abre. E as outras igrejas não têm essa motivação, sabe, eu vou fazer uma missão, vou fazer um grupo de... Não tem. E a nossa tem. É muito bom. Bênção. Olha, eu dou os parabéns para a Igreja do Nazareno. Inclusive foi o pastor Igor que esteve lá em Afuá, quando a gente estava lá, levando uma equipe de, não sei se era alunos, se eram irmãos, acho que eram alunos. Passaram lá com a gente algum tempo lá e trabalharam bastante, evangelizaram no Rio. Foi aí que começou a amizade nossa com o pastor Igor e o pastor Gustavo, que estava em Macapá, não está mais. Joia, é uma benção, é isso mesmo. Queridos, nosso desafio, a igreja da Rosilene também é uma igreja, eu sei que é bastante missionária, né? Inclusive teve o pastor William, que está lá hoje, né? Foi para o seminário, eles fazem missões, né? Tudo mais nos lugares mais distantes, né? Queridos, aqui, né? Vamos pegar esse aqui, é um bilhete que Jesus deixou para a gente, né? É uma ordem que Jesus escreveu, né? Fazei discípulos e deu para a liderança, né? Fazer discípulos de todas as nações. Então, quando uma igreja não faz missões, eu estou falando missões, sim, na sua cidade, no bairro, até os confins da terra, não tem um limite. Não pode ser só da porta da igreja para dentro, tem que ser para fora, né? Temos que ir a todos. E quando ela não faz, então se você ensina alguém, escola dominical, um pastor, pastora, o que você ensinar, né? E nesse ensino não incluir fazer discípulos, você não está ensinando o que Jesus mandou, né? Lá em Mateus 28, né? E para a gente ensinar os outros a fazerem isso. Então você está ensinando as pessoas a não serem discípulos. Então ser discípulo não é só ser alguém que busca o evangelho, busca conhecer a palavra, busca viver uma vida cristã, tudo isso faz parte. Mas ser discípulo de Cristo também é atender a grande comissão e pegar essa ordem, né, e ler essa ordem, fazer discípulos. Então precisa-se sim passar essa missão adiante, tem que estar no cerne, né? No cerne do ensino de todo pastor, missionário, ensino cristão, familiar, pai, mãe, tio, que ensina sobre Jesus, ensina que Jesus ama os perdidos, que nós devemos orar, é uma ordem, rogai ao Senhor da Seara, fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura, vocês são testemunha. Nós não podemos excluir
as pessoas disso, tá bom? Então, eu queria encerrar com isso, porque esse é o cerne da Global, é o cerne da Expedição Discípulos. A palavra Expedição Discípulos, ela significa, expedição, significa enviar alguém para aquilo ou alguma coisa, para aquilo que ele foi criado. Então, se você pega lá, foi um papel, fazer uma expedição, né, um juiz manda para alguém aquilo lá, aquele papel saiu do fórum e ele tem que chegar na casa da pessoa que vai ser intimada e assim vai. Expedição de discípulos é a gente pegar o discípulo de Cristo e ele cumpra o seu papel para qual ele foi criado. Por isso que se chama expedição de discípulos. Não tem a ver com expedição de ir para uma floresta e fazer aquela que o pessoal chama de expedição de tirar foto, não. É enviar você para aquilo que você foi chamado. Então, além de líderes, aqueles que são líderes, nós somos discípulos. E em tudo aquilo que você já ouviu aqui, não esqueça que nós somos chamados para fazer discípulos até os confins da terra, tá bom? E concluindo nossa aula hoje, precisamos sim de líderes missionários com a visão de Jesus. Como a Késia falou, né, a Sabrina também, né? Igrejas que não estão fazendo isso, estão errado. Precisamos sim evangelizar nosso bairro, as crianças. Precisamos não parar. Em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Precisamos de líderes que vejam as necessidades de alcançar todas as nações. Precisamos abrir os olhos. Precisamos de líderes que lancem visão e mobilizem recursos para alcançar todas as nações. Precisamos de vocês, queridos, que comecemos a nos empenhar em oração. Comece aí orando às 9h38 ou 10h02. Precisamos de líderes que treinem e enviem trabalhadores para todas as nações. Talvez Deus não te chamou para ir, mas Deus te chamou para levar pessoas para irem, né? Esse é um dos chamados nossos agora. Nós estamos aqui na igreja local e enquanto nós não estamos no campo, Deus tem nos desafiado a preparar pessoas para enviar para o campo. Amém? Chegamos aqui ao fim. Vamos tirar a nossa foto oficial. E aí, queridos, eu vou passar algumas orientações, tá bom? No nosso... Deixa eu fechar aqui. Mas eu queria que antes você falasse uma frase aí de hoje, tá bom? Uma frase concluindo o nosso trabalho de hoje. Então, quem quiser falar aí um resumo, uma frase resumo de qualquer coisa que a gente viu hoje. Fazer a frase, uma frase até de uma irmã que compartilhou, eu fiquei pensando, que é amor mais serviço igual grande comissão. Joia! Amor mais serviço igual grande comissão. Perfeito. O que mais? Uma frase, algo? A missão de líder é guiar, ensinar e multiplicar. A missão do líder é guiar, ensinar e multiplicar discípulos. Joia. Eu acrescentaria discípulos no final, mas tá ótimo. Mais alguém? Algo que você anotou aí? Se tiver com vergonha de falar, pode escrever também. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 3 e joia. Então tá bom. Queridos, eu vou colocar para vocês mais uma chamada lá. Aqueles que não estão devendo aula, quiserem assistir essa semana, você tem que ter 75% da participação. Eu vou mandar lá a chamada que eu tenho para você ver se você já está com 75%. Todos aqueles que fizeram 75% vão receber, tá, o diploma. Eu preciso depois que vocês me mandem seu nome completo. Eu sei que no começo vocês colocaram lá, mas às vezes tem gente que colocou uma sigla, né? Mas eu preciso do nome completo de vocês. Então coloque certinho, se tiver acento, não tiver acento, vocês mandam lá no grupo, tá bom? E depois também aqueles que quiserem, vocês que quiserem, eu preciso que vocês gravem um vídeo, tá bom? Depois eu vou explicar melhor, mas só para adiantar. Aqueles que quiserem e puderem um vídeo na horizontal, igual tá a minha câmera aqui, tá bom? Você deita seu celular assim, né? Nessa posição assim. Um vídeo de 1 minuto no máximo. Falando sobre o quanto o lead abençoou sua vida, tá bom? Não é pra falar de mim, não é pra falar de... É pra você falar algo que Deus te ensinou,
tá bom? Para falar de você e que Deus ensinou. Então, por exemplo, imagine que vão ter pessoas assistindo o seu testemunho e que elas vão querer fazer o próximo lead, que vai ter no ano que vem, tá bom? Então, quanto foi importante? O que te ajudou? Uma coisa, o lead me ajudou nessa área da minha vida, ajudou naquela área da sua vida. 1 minuto, rápido, não precisa se enfeitar, não precisa ter nada no fundo, tá bom? Pode ser um fundo branco se você quiser, pode ser no celular mesmo, não ligue com muita qualidade. Se você não quiser ficar gravando várias vezes, o que eu falo? Você fala assim, você começa a gravar, né? Olha, o lead foi muito bom na minha vida, esqueci. O que você faz? Você dá uma pausa de uns 2 segundos e continua, porque vai ser editado o vídeo, tá bom? Então se você errou, não preocupe que eu não vou mandar nada errado, fique tranquilo. Eu vou cortar a parte que você errou. E eu preciso também que no final do vídeo você fale seu nome e que você autoriza usar a sua imagem sem fins lucrativos, tá bom? Você tem que gravar lá. Eu autorizo, Rafael Franco Esdras, autorizo a usar a minha imagem sem fins para o Expedição Discípulos, sem fins lucrativos, tá bom? Não vou ganhar nenhum real com o vídeo de vocês, fiquem em paz, tá bom? Não vou ficar rico à custa de vocês, tá bom? É isso, queridos, chegamos aí ao fim, parabéns, eu orei o Senhor, se o Senhor fizesse 10 inscritos, eu ia começar o curso, né? Deus colocou 37, e aí agora sobraram 10 aí, mais que 10, 12 pessoas que estão acompanhando a gente, glória a Deus, viu, pela vida de vocês. Eu sei que é cansativo chegar do trabalho e ficar aí 1h30, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês participam, vocês acrescentam muito a minha vida. Obrigado por ouvirem, participarem e estarem caminhando com a gente, tá bom? E eu oro para que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, que Deus os use com graça e misericórdia. E eu quero encerrar orando por vocês, tá bom? Vamos orar e daí depois nós vamos tirar a nossa fotinha. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, por esses meses, ó Pai, que pudemos caminhar junto com esses irmãos queridos que aqui estão. Obrigado porque não só pude ensinar, mas como também aprender, ver a luta de algum desses irmãos, luta com a família, luta no ministério, mas poder ver também que o Senhor tem escolhido pessoas, usado essas pessoas aqui, ó Pai, nós com nossos defeitos, nossas limitações, mas o Senhor tem nos usado para a honra e glória do Teu nome. Pai querido, que tudo aquilo que aprendemos, que crescemos juntos, ó Pai, redunde em glória ao Seu nome, ó Pai. Que possamos nos colocar à disposição de servir como Cristo serviu, de ter a visão como Cristo teve a visão, de levar o seu nome, de buscar a palavra, de viver uma vida de oração, uma vida ministerial, agradando ao Senhor, com nossa família, com nossos bens, com tudo aquilo que nós temos, ó Deus. Abençoe a vida de cada um aqui em forma particular. O Senhor conhece as lutas e os desafios, ó Pai. E que o seu nome seja em tudo glorificado. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.